Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 50 do Movimento Aprender Mais. Então, nós estaremos trabalhando na parte do livro Ler e Escrever, sequência didática Nossa Língua, etapa 2, atividade 2A, conhecendo o diminutivo e o jogo Stop. As páginas são 198, 199 e 200. Podem abrir na página 198 que nós já vamos começar. Etapa 2, aumentativo e diminutivo. Então, só para a gente relembrar, nós estamos fazendo a leitura de alguns textos, né? De algumas partes de texto, fragmentos de textos, e nós estamos observando o acento, a pontuação, e agora a gente vai entrar no assunto de palavras no aumentativo e no diminutivo. Vocês imaginam o que significa isso? Palavras no aumentativo, o que é isso? O que vocês acham que é isso? Por exemplo, se eu falar assim, nossa, que menino grandão! Grandão, o que é grandão? É um grande, bem grande, né? É tão grande que a gente fala que é grandão, né? Ele é bem grandão. Então, grandão é o aumentativo da palavra grande, tá? Se a gente tira o ão do final, grandão, né? O dão do final, a gente volta a palavra para fase primitiva dela, né? A palavra primitiva dela, o início, né? Qual é a palavra? É grande, né? E aí, se é a gente vai falar com uma criança, fala assim, ai, você já está grandinho para fazer isso, não é? A gente fala esse grandinho, é como se a gente estivesse diminuindo a palavra grande, né? Só um pouquinho grande. Então, a gente usa a palavra no diminutivo, né? Que mais que a gente usa muito no diminutivo? Meninão, aumentativo. Então, a gente usa ele num grau, né? É muito grande esse menino. Menino é a palavra certa, né? Vamos dizer assim, a primeira palavra primitiva, menino. Aí a gente põe no aumentativo, meninão, e no diminutivo, menininho, né? Então, nós temos essa variação no dia a dia. Se vocês prestarem atenção no jeito que vocês falam, vocês vão perceber que vocês usam o aumentativo e o diminutivo das palavras sem nem perceber, né? Sem nem prestar atenção. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho e conversar um pouquinho sobre isso, tá? A leitura de hoje é Emília forma palavras. Então, só para relembrar, Emília é uma personagem, uma boneca de pano, né? Personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É a boneca da Narizinho, né? E a Emília é muito arteira, é uma boneca de pano muito arteira e muito inteligente também. E se mete em várias enrascadas, tá? Então, se você tiver curiosidade, vale a pena pegar lá na biblioteca da escola, tem, tá bom? Então, vamos lá, etapa 2. Aumentativo e diminutivo. Então, nós vamos começar na parte do texto, tá bom? Emília forma palavras. Pois é isso, continuou Dona Etimologia, ainda um pouco tonto pela sapequice de Emília. Para formar palavras novas, a gente faz como o jardineiro, enxerta uma parte nova. Voltemos então às palavras que são mais engraçadinhas, propôs Emília. Diga uma porção delas, Dona Etimologia. Dona Etimologia, que já estava cansadinha de tanto falar, tomou um gole de chazinho e prosseguiu, apontando para um armário. As palavras estão nas gavetas do armarinho. Mexa com elas o quanto quiser. Emília não esperou segunda ordem. Correu ao armário, abriu as gavetas e tirou um punhado de palavras. Depois espalhou sobre a mesa para aprender a usá-las. Na terceira gavetinha estavam as palavras terminadas em inho, zinho, que são os diminutivos. Agora estou compreendendo porque há tantas palavras na língua, exclamou Pedrinho. Então, esse texto é de Monteiro Lobato, né? Adaptado, é uma parte. Vocês viram que
ele não está na sequência, não está o texto todo, né? É uma parte do livro Uma Ideia da Senhora Emília, que está dentro de Emília no País da Gramática, tá? É o livro Emília no País da Gramática, certo? Então, nós lemos esse fragmento, esse pedaço desse texto, e agora nós vamos observar as palavras do texto que estão no diminutivo e no aumentativo. Então, aqui nós temos algumas palavras que já estão grifadas pelo próprio texto, mas também tem algumas palavras que não foram grifadas e que nós vamos grifar. Combinado? Então, grifadas pelo próprio texto, nós temos a palavra engraçadinhas. Engraçadinhas. Que palavra que é essa? Se a gente tirar o sufixo, né? Engraçadinhas. Se eu tirar o dinhas, o inhas no final, eu volto a palavra lá para a raiz dela, para o primitivo. Qual é a palavra que eu tenho? Engraçada, né? Engraçada. Então, o sufixo inha dá a entender que é uma engraçada pequenininha, é uma pessoa engraçadinha, né? No caso aqui são palavras engraçadinhas. Engraçadinhas, né? Então, está no diminutivo, tá? Nós temos também aqui a palavra cansadinha, que a dona etimologia usou, né? Ela estava se sentindo cansadinha, olha lá. A mesma coisa, se eu tiro o inha do final, eu volto essa palavra, ela fica engraçada, né? Essa é a palavra primitiva. E aí vocês podem perceber que a partir da palavra primitiva, né? A palavra mesmo, eu consigo formar outra palavra ou eu consigo dar a entender que eu quero ela no aumentativo ou no diminutivo, dependendo do final que eu uso nessa palavra. Então, eu tenho cansadinha, cansada e cansadona. Entendem? Muito bem. Aí, nós temos também aqui armarinho. Olha lá. As palavras estão na gaveta do armarinho. Mexa o quanto puder. Então, armário é a palavra. E aí, como nós estamos usando o diminutivo, ela virou armarinho. E aqui nesse meio tem uma outra palavra que está no diminutivo. Quem vai adivinhar? Vamos ver? Quem já achou, circula. É a palavra chazinho. A palavra primitiva é chá. No diminutivo ficou chazinho, ok? Então, o que é o diminutivo? O que indica que eu estou trabalhando com o diminutivo? É o sufixo, é o final da palavra. Inho, zinho ou ão, né? Quando falar de coisas grandonas, grandão, né? Então, nós utilizamos esses recursos para expressar como nós queremos falar determinada coisa, tá? Então, continuando aqui no texto, aqui a gente também tem duas palavras, uma já está grifada, outra não. Então, aqui nós temos grifado já a palavra gavetinha. Gavetinha. A palavra verdadeira, né? A palavra inicial era gaveta, mas eles quiseram mostrar que é uma gaveta pequenininha, então gavetinha, tá? E por último, nós temos também o Pedrinho. Qual é o nome certo do Pedrinho? É Pedro, né? E aí, Pedrinho é um apelido, né? Mas também no diminutivo. Então, vocês podem perceber que o diminutivo das palavras, em alguns casos, no de Pedrinho, por exemplo, indica uma forma carinhosa de falar. Então, quando a gente está perto de um bebê, a gente fala, ai, que bebezinho bonitinho. Não é assim que a gente faz? A gente usa tudo no diminutivo. Ai, que gracinha, que pequenininho, que pezinho bonitinho. Não é assim que a gente fala? A gente usa tudo no diminutivo. Isso também demonstra um certo carinho, né? Dependendo de como a gente coloca esse diminutivo na frase, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente está escrevendo ou falando alguma coisa, tá? Então, aqui no número 2, reflitam com seus
com sua professora e colegas, né? Por que algumas palavras do texto estão destacadas? Nós já conversamos, né? Para mostrar que elas estão no diminutivo, né? E o que elas têm em comum, né? É isso. Todas elas estão no diminutivo, inclusive as que a gente destacou, que não estava, né? Que não veio do livro destacada, nós destacamos, elas querem mostrar que essas palavras estão no diminutivo. Então, além do diminutivo, nós temos também o aumentativo, lembra que eu falei para vocês? Então, o aumentativo, ele vai dar a intenção de grandeza, né? Então, no caso, gavetinha seria uma gavetona, o Pedrinho seria o Pedrão, né? O que mais que nós usamos aqui? Engraçadinha seria, né? Engraçadão. Cansadinha, cansadão. Armarinho, armarião, né? Então, nós temos aqui o final das palavras, né? O sufixo das palavras, que ele que dá a entender o significado do que a gente quer demonstrar quando a gente fala as palavras, tá? Então, agora a gente vai escrever aqui as palavras que estão grifadas no texto, inclusive as duas que nós que grifamos, que estão no diminutivo. E depois nós vamos colocar a forma primitiva delas, ou seja, a forma inicial dessas palavras, tá? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo um pouquinho, escreverem aqui onde está escrito diminutivo. Então, aqui onde está escrito diminutivo, você vai pegar a palavra do jeito que está no texto e colocar aqui. E aqui onde está escrito forma primitiva, você vai colocar a forma inicial da palavra, né? Forma primitiva da palavra. Então, vai lá, eu vou esperar um pouquinho, já eu faço para mostrar para vocês. Pronto, pessoal? Já fizeram? Não foi difícil, né? Vamos, então, observar aqui para ver se vocês fizeram tudo corretamente, ok? A primeira palavra, então, que nós vamos colocar é a palavra engraçadinhas. Então, a primeira palavra é engraçadinhas. E a próxima palavra, qual que é? A próxima é cansadinha. Cansadinha. Depois nós temos chazinho, né? Vamos tomar um chazinho. É uma palavra no diminutivo. Depois, qual a palavra que eu tenho? Olha lá. Armarinho. Armarinho. E por último, nós temos, não por último ainda, mas nós temos a gavetinha e o Pedrinho, né? Que são as duas últimas palavras, tá? Então, nós temos aqui no diminutivo engraçadinhas, cansadinha, chazinho, armarinho, gavetinha e Pedrinho. São 6 palavras, certo? E agora a gente vai voltar essas palavras para a forma primitiva delas. Então, nós vamos voltar, tirar elas do diminutivo. Então, o que é engraçadinho vira o quê? Engraçada, né? No caso, engraçadinhas, engraçada. Cansadinha, como que fica? Cansada, né? A forma primitiva da palavra, ela não modificou. Então, nós temos aqui engraçada, cansada. Chazinho, qual vai ser a palavra? Olha lá. Chá, uma coisa que nós amamos muito, chá, né? Armarinho, como que vai voltar essa palavra para a escrita primitiva dela, né? Armarinho, o que vai virar? Armário. Gavetinha, uma gavetinha pequenininha, bonitinha. Como é que chama? Chama gaveta, né? E por último, o Pedrinho, que nós já falamos ali, né? Agora há pouco, que volta a ser Pedro. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer esse jogo do stop, só que de uma maneira um pouquinho diferente, já que nós não vamos poder competir o tempo, né? De cada rodada, né? Que vocês podem pausar o vídeo e fazer do jeito que vocês quiserem. Então, em dupla, escrevam nas colunas um aumentativo e um diminutivo para cada palavra que sua professora irá ditar. Quando tiverem certeza
que escreveram corretamente a palavra nas 3 colunas, gritem stop. Certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou ditar palavras para vocês, eu vou falar as palavras, vou esperar um pouquinho, e mesmo que eu não espere tanto, você pode pausar o vídeo para fazer com calma. Depois nós vamos dar o diminutivo e o aumentativo dessa palavra que a professora ditou, certo? Não vamos colocar a pontuação, porque a pontuação é para ser feita quando várias pessoas estão brincando juntos, né? Então, vamos lá? Então, nós vamos deixar os pontos sem preencher, tá bom? Já que nós não estamos fazendo juntos, né? Não é uma dupla, né? Nós preencheríamos os pontos se nós estivéssemos competindo, não é o caso, tá bom? Então, a primeira palavra que vocês têm que achar o diminutivo e o aumentativo é a palavra amigo. Então, já pode procurar aí na sua cabecinha o que é o diminutivo de amigo e o aumentativo de amigo, certo? Vamos lá para o próximo. Qual vai ser a próxima palavra? Olha lá. Menino. Qual é o diminutivo de menino? Qual é o aumentativo de menino? Procurem aí. Pronto? Próxima palavra é porta. Muito bem. Então, porta, vocês vão colocar qual é o diminutivo, qual é o aumentativo dela, tá bom? Depois nós temos sala. Olha lá, sala. Qual é o diminutivo e qual é o aumentativo? Certo? Escreveram sala, o diminutivo e o aumentativo? Vamos para a próxima, que é garota. Escrevam aí o diminutivo e o aumentativo da palavra garota. Nós podemos corrigir? Muito bem. Então, atividade 2B, jogo do stop. Jogo do stop. Então, eu dei a palavra amigo. Qual vai ser o diminutivo de amigo? Amiguinho, né? Amiguinho. E o aumentativo? Eu tenho um amiguinho e eu tenho um amigão. Olha lá como é que fica o aumentativo da palavra amigo. Menino. Diminutivo, menininho. Aumentativo, meninão. Olha lá como que termina essas palavras. Porta. E aí, porta? Qual é o diminutivo de porta? Existe? Qual vai ser o diminutivo? Vai ser portinha, né? E o aumentativo vai ser portona. Nossa, que portona grande! Então, agora da sala, né? Qual é o diminutivo de sala? Salinha, né? Salinha, uma salinha pequenininha. E o aumentativo de sala? Qual que é? Salão, né? Muito bem, salão. Garota. Qual que é o diminutivo de garota? Garotinha. E o aumentativo? Garotona, né? Muito bem, pessoal. Então, nós não vamos usar a pontuação, já que não fizemos em dupla, para ver quem acertou mais, quem acertou menos, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem como que nós usamos o aumentativo e diminutivo das palavras. Certo, pessoal? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa aula de amanhã. Se vocês tiverem pessoas aí na casa de vocês que puderem brincar com vocês com esse jogo do stop, é bem legal vocês brincarem, tá? Porque aí vocês podem brincar com pessoas próximas a vocês e podem valer pontos, né? Então, vamos supor, vocês podem colocar 5 pontos se acerta o diminutivo e 5 pontos se acerta o aumentativo. Então, se você acertou só o diminutivo, você fica com 5 pontos. Se você acertou o diminutivo e o aumentativo, você ganha 10 pontos, porque é 5 de cada, sabe? Então, é bem legal também. Se você tiver pessoas disponíveis, né? Pessoas para poder fazer, é interessante. Tá bom? Então, é isso. Eu espero vocês, então, amanhã, ok? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.